Oi pessoal, tudo bem? Bom, gente, na aula de hoje eu na verdade não vou conseguir gravar pra vocês, eu tô com a minha voz bem rouca, na verdade eu tô bem dodói, peguei uma virose, aí eu tomei um remedinho, eu tô me sentindo um pouco melhor, eu tô gravando esse videozinho aqui pra ser uma coisa mais introdutória. Vou falar um pouco sobre o que a gente vai ver na nossa aulinha de hoje e vou deixar uma série de vídeos aqui depois pra gente estudar, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos ver um pouco de técnica vocal. As últimas aulas a gente estava vendo mais sobre teoria, a gente vai voltar para as aulas de teoria também, mas agora na aula de hoje a gente vai começar a introduzir também técnica vocal e principalmente sobre a voz mix, a voz mista, né? Que é o tipo de registro vocal que eu acho que vai combinar mais com a proposta do coral, mais com o repertório do coral, com a sonoridade que o coral tem, né? Então, o material dessa semana é sobre voz mix, que é um tipo de registro vocal que eu acredito que vai beneficiar muito o coral, pensando no repertório que a gente faz dentro do coral. Porque a gente canta música popular, mas a gente não quer aquela voz baixinha, levinha, que muitas vezes a gente escuta em pessoas cantando música MPB, né? Com essa voz mais suave. A gente quer que tenha uma potência, também que não seja tão forte, mas que não seja também tão fraquinha, né? A gente pode até pensar numa voz um pouco mais forte quando a gente começar a introduzir as músicas natalinas, né? Pro repertório natalino, mas para o restante das músicas que a gente já vem trabalhando, o mais interessante é essa voz mais ali no meio termo, que não é nem tão levinha, nem tão pesadona, sabe? Uma coisa mais no meio termo, que fica ainda bonito, ainda tem uma altura legal, mas também não é aquela coisa tão fortezona assim, e nem tão suave que a gente nem escuta direito que o coral tá cantando. Essa técnica, né, que se chama voz mix, ela se chama assim porque ela é uma mistura, como eu tô dizendo, né? Ela tem uma maior compensação das musculaturas da nossa laringe, que são essas musculaturas que ficam dentro do nosso pescocinho. Músculos que ficam dentro do nosso pescocinho, que eles seguram a laringe na traqueia, e os musculozinhos que ficam aqui dentro do nosso pescoço, que é o que faz a nossa voz sair quando a gente canta, é de onde sai a nossa voz. Então, na voz mix, essas musculaturas, elas estão sendo trabalhadas de uma forma mais harmoniosa, porque, como eu falei, não tá nem naquela coisa tão pesadona, que fica normalmente aqui nessa região quando a gente canta a voz de peito, e nem tão levinha quando a gente canta a voz de cabeça. Então, aí ela entra numa harmonia desse meio termo, sabe? Por isso que se chama voz mix ou voz mista. Se vocês forem estudar, às vezes vendo videozinho no YouTube, pode ser que vocês encontrem mais facilmente com o nome de voz mista do que voz mix, mas é a mesma coisa. Então, esse resultado sonoro que fica é isso que eu falei, que não fica uma coisa nem tão pesada como a voz de peito, quando a gente canta com a voz de peito, que preenche mais, e nem tão leve como a voz de peito, também ainda falando da voz de peito, que é como aquele grito, uma voz pesada, assim, sabe? E nem tão levinho como quem fala aqui, assim, bem levinho, como na voz de cabeça. Como eu tô com a minha voz não tá muito legal, eu sei que eu não vou conseguir passar os exercícios com tanta afinação pra vocês. Eu falei com a professora Juliana e ela me mandou alguns vídeos dela fazendo alguns exercícios, que são exercícios que realmente ajudam, auxiliam nessa percepção maior de onde tá essa voz mista, de como alcançar essa voz mista de uma forma mais fácil. Eu vou deixar ele compilado aqui junto desse vídeo. E além disso, eu vou também mandar para vocês o link de uma videoaula de um professor aqui do YouTube, que é muito bom. É um videozinho rápido e bem completo. Ele fala um pouco mais sobre a questão da voz mista, dá alguns exemplos e passa alguns exercícios. Então, vou deixar para vocês. E a minha recomendação é que vocês façam esses exercícios quase que sempre, assim, umas 3 vezes na semana, porque, como eu falei, a nossa voz é um músculo. Então, é igual quando a gente vai na academia, a gente tem que treinar para o músculo crescer e para o músculo ficar forte naquele exercício, né? Então, a mesma coisa com a voz, a gente tem que treinar a nossa voz todo dia um pouquinho para que ela vá se acostumando com essa voz mais mista.
principalmente porque às vezes a gente já tá mais acostumado a cantar mais com a voz de peito ou mais com a voz de cabeça, e é importante que a gente treine a nossa voz para ela também alcançar a voz mista de uma forma fácil, sem que machuque e nem que fique tão complexo assim também. No começo é normal se tiver uma certa dificuldade, mas é treino, né? Então eu recomendo que sempre façam esses exercícios quando forem ensaiar, antes dos ensaios é importante, antes dos ensaios, e também em casa, sabe? Eu acho que assim pode ser que auxilie bastante a alcançarem essa voz mix, esse registro mix mais fácil, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui então os vídeos, espero que vocês gostem e treinem. E se surgir alguma dúvida, pode falar aqui comigo, tá? Beijão. Tubo vibrante. Atenção às bochechas, nariz e sai arzinho pela boca. Tubo vibrante com a nota longa. 10 tempos agora, né? Fiz 10 tempos. Tubo vibrante glissando, ou seja, escorregando nas notas, de cima para baixo. De baixo para cima. Lembrando a atenção ao céu da boca e nariz. Céu da boca e nariz. A gente sente o arzinho fazendo assim no céu da boca. Tubo vibrante com melodia. Por exemplo, 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Subiu meio tom. Mais meio tom. Desceu. Desceu. Esse tubo vibrante com melodia, você só faz até 3 minutos dele. E sobe até onde aguentar e desce até onde aguentar. Kazoo. Subido de meio tom, né? Que nem todos. E também se tá naquele dia mais cansado, faz o kazoo só reto. Ou então glissando, escorregando. Escorregando de baixo para cima. De cima para baixo. Firmeza glótica. Subiu. 1, 2, 3, 2, 1. Agora se formos colocar um grau a mais, em vez de só fazer 1, 2, 3, fazer 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Aí faz isso. Exagerando a pronúncia para dar o céu da boca se esticar, a faringe lá atrás, né? A parede lá atrás, a base da língua se abaixa, eleva, tudo isso vai exercitando. E também pode ser com os meses do ano, com os dias da semana, com a poesia da canção que você vai cantar. Tem o firmeza glótica para fazer com o copo. Encaixa o copo na boca. A gente vai fazer. De vez em quando vai escapar. Com pote de plástico é mais seguro, né? Copo plástico. Aí vai fazer. Aí volta. Por quê? O corpo vai esticando. Mas tu tem alguma... Ó. Gong, 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 gong. Colando o céu da boca na base da língua. Gong, 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 gong. Aí a gente vai fazer lento, né? Subindo de meio tom. Gong, 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 gong. Subiu. Gong, 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 gong. Mais um. Gong, 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 gong. Mais um. Gong, 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 gong. E sentindo isso aqui. Que é o nariz ativando. E o céu da boca. Pra gente aprender a olhar para isso também na hora da ressonância, né? Aí nos iribiris você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Vai fazer ziribiribiribiribiribiribiribiri. Evita fazer ziribiribiribiri. Não, aqui não. Ziribiribiribiribiri. Certo? A boca ao mesmo tempo fazendo. A gente vai inspirar sugando o macarrão. Pra quê? Ter esse movimento da laringe abaixando, ó. Chega, dá pra sentir. Agora sem botar muita energia também, porque senão eleva o ombro. Suga o macarrão, depois sopra. Como se fosse uma boquinha de soprar canudo. Aí a gente pode desenvolver melodia também. 1, 2, 3, 2, 1. Sugou o macarrão. Subiu meio tom. Sugou o macarrão. Mais meio tom.